Aí a gente começa, tá? A partir de agora tá gravando de novo, tá? Eu vou pedir licença a vocês, porque eu tô fazendo um troço diferente a partir desse momento. É porque a turminha de Timóteo tem aula neste sábado, certo? E a turma de direito lá de Timóteo. E o pessoal lá, eu tô pensando em fazer isso com vocês também quando a gente tiver essa oportunidade. O pessoal lá, nem todo mundo pode assistir ao vivo essa aula de Timóteo, essa aula de sábado letivo, né? Então, o que que eu falei com eles? Eu vou mandar uma aula gravada, né? Como eles estão a partir exatamente desse ponto, a partir desse momento, esta aula será mandada também para o pessoal de Timóteo assistir. Então, quem quiser mandar um oi, ei, tudo bem? O povo de Timóteo vai receber esta gravação também para assistir valendo pelo sábado letivo. Quando acontecer com vocês, eu estou pensando em fazer a mesma coisa, se vocês tiverem uma aula de sábado letivo, porque aí não te obriga a passar a tarde junto comigo. Vocês podem esperar, por exemplo, um momento mais oportuno, que vocês quiserem assistir. Às vezes no domingo de manhã, acordei, vou assistir a aula do Léo. Não tem problema, tá? Então, no sábado letivo, para não obrigar, às vezes vocês estão trabalhando no momento da aula, a gente vai gravar a aula e mandar. As dúvidas, porque não é ao vivo, vocês podem fazer a pergunta no momento em que vocês tiverem a próxima aula ao vivo comigo. Então vai assistindo a aula, anotando as dúvidas, tá? Para fazer as perguntas depois, tá bom? Então, vamos começar a falar aqui agora do capítulo 8, que é os contratos aleatórios. Ah, professor, mas você já falou deles. Eu já falei deles quando eu estava falando de exemplos da classificação dos contratos aleatórios, comutativos, etc. Só que agora eu vou falar um pouco mais detalhadamente. Obviamente, muita coisa que eu vou falar aqui agora eu já falei lá atrás, né? Porque eu optei por falar bem lá atrás para não correr o risco. Então vamos seguir com isso aqui. Se a aula passar um pouquinho mais depressa, porque vocês já viram um pouco, porque senão fica muito repetitivo. Por exemplo, eu vou tentar dar alguns exemplos diferentes para não ficar naquele exemplo dos cachorrinhos. Até porque já pensou matar aqueles cachorrinhos de novo? Não pode, né? Naquele exemplo lá que os cachorrinhos morriam. Tem muita gente que ficou triste comigo porque eu dei exemplo dos cachorrinhos morrendo, tá? Contrato aleatório é o contrato bilateral e oneroso em que pelo menos um dos contratantes não pode antever exatamente a vantagem que vai receber. Ou seja, existe um elemento de incerteza em relação à prestação de pelo menos um dos contratantes. Tá? Antigamente, em alguns ordenamentos jurídicos, era necessário que houvesse bilateralidade da incerteza. Hoje não mais. A doutrina moderna e a legislação moderna, pelo menos a brasileira, entende como contrato aleatório aquele em que há incerteza em pelo menos um dos lados do contrato. Ou seja, a prestação de um dos lados é incerta. Incerta como, professor? É permeada de um elemento que a gente chama, em latim, de alea, ou seja, sorte, ok? Existe uma chance de lucro e existe uma chance de um certo prejuízo, tá certo? Então, esse risco futuro capaz de provocar uma variação da prestação de uma das partes é o elemento essencial de um contrato aleatório. Tá ok? O objeto do negócio aleatório está ligado à ideia de um risco, de sorte. Ok? Esse vocábulo alea é inclusive usado na célebre frase de Júlio César, né? Alea jacta est, a sorte está lançada, ok? Hoje mesmo que eu fiquei sabendo que ele tinha falado isso ao atravessar um rio chamado Rio Rubicão, ok?
esse contrato também é chamado de contrato de sorte. Por quê? Porque a sorte pode variar. Então, dependendo da sorte, você pode ganhar mais pela prestação da outra parte ou ganhar menos. Tá certo? Como eu disse, Caio Mário, inclusive, fala que há uma doutrina, uma corrente doutrinária tradicional que fala que essa sorte tem que ser bilateral, mas esta doutrina ela ficou para trás. A evolução do negócio aleatório desautoriza essa doutrina, né? Então hoje basta que haja, para que seja considerado o contrato como aleatório, o risco para um dos contratantes. Entretanto, contratos aleatórios não se confundem com contratos condicionais. Por quê? O implemento ou não de uma condição faz com que o contrato inteiro não seja eficaz. Enquanto no contrato aleatório, apenas a prestação de uma das partes está sujeita, ou das duas, óbvio, né? Pode ser um risco bilateral, mas não necessariamente o contrato inteiro perderá sua eficácia de acordo com o implemento ou não do evento futuro incerto, que é a sorte nesse caso. Tá? No caso da condição, todo contrato pode ser considerado ineficaz pelo não implemento de uma condição suspensiva, certo? Já no caso do contrato aleatório, uma ou as duas prestações podem apenas variar, mantendo o contrato a sua eficácia. Vocês veem aí que há uma diferença. O contrato ele se aperfeiçoa desde sempre. Sabe-se que vai haver a prestação em maior ou menor valor, ou mesmo essa prestação pode vir a não existir se o outro adquirente assumir o risco da sua inexistência. Mas isso não torna o contrato ineficaz. Tá certo? Tanto é que ele não recebe o dinheiro de volta se ele assumir o risco da inexistência da outra prestação. Perfeito? Ou seja, houve eficácia do contrato. É justamente em virtude de um contrato eficaz que ele acabou não recebendo o dinheiro de volta. A gente vai falar disso daqui a pouco. Tá? Tem alguém aqui no meu pé me puxando, querendo brincar nesse momento. Aí você imagina, né? Daqui a pouco eu trago ela para participar da aula, Chuchu. Menina, semana passada, quinta noite, sexta, ela passou mal. Nós tivemos que levar no veterinário na sexta. Ela tomou 2 injeções para cortar vômito e diarreia. Uma dessas injeções deu um choque alérgico nela, que inchou o olho e lábio. Nós tivemos que voltar correndo com ela pro veterinário para tomar o antídoto que interrompia essa reação alérgica. Foi um desespero, tá? Depois fala que pai de pet não é pai. A gente sofre igual, sai correndo pro hospital igual, mesma coisa, tá? Mas ela tá ótima aqui agora, graças a Deus, tá certo? Mas, voltando aqui. Então, vocês perceberam a diferença entre contrato aleatório e contrato condicional, tá certo? O Humberto Teodoro Júnior fala o seguinte: no contrato aleatório, uma desproporção quer dizer, é verdade, Vinícius, eu também tô nesse time. No contrato aleatório, segundo Humberto Teodoro Júnior, uma certa desproporção compatível com esta área é esperada, certo? Você pode receber um pouco mais, uma parte considerável a mais ou uma parte considerável a menos. Se essa proporção ela não ultrapassar este limite da área, causando excessiva vantagem para uma parte e excessiva desvantagem para outra parte, ela não é considerada, em hipótese alguma, lesão, tá? Então, nesse caso, a cláusula de risco faz parte do negócio aleatório. Vocês lembram lá da lesão nos defeitos do negócio jurídico, né?
quando vocês estudaram, né, eu não estava com vocês ainda, os defeitos dos negócios jurídicos, vocês entenderam que a lesão ocorre quando uma parte, sabendo que a outra está em uma situação de desespero, né, contrata com ela de forma excessivamente desvantajosa. Isso é típico dos contratos comutativos, não dos aleatórios. Por quê? Porque os contratos comutativos são a classificação de contratos, os tipos de contratos que tem que ter paridade entre as prestações. Nos contratos aleatórios, já pode ser esperada uma variação para cima ou para baixo, tá certo? Ou seja, certa desproporção entre as prestações das duas partes é esperável. Então você não vai poder considerar que essa desproporção é uma lesão ou mesmo locupletamento indevido ou enriquecimento sem causa de uma das partes, porque ela já era prevista no contrato e esse quê de aleatório, esse quê da sorte é da essência desse tipo de contrato, tá certo? Então existe a probabilidade de prestações desproporcionais, tá? Somente se poderá invocar lesão nos contratos aleatórios, e isso é uma opinião da Annelise Becker, quando essa vantagem que uma das partes adquire é excessiva, desproporcional de uma forma que a área normal do contrato, ou seja, a sorte normal do contrato, não pode prever, tá certo? Então, nesse caso, aí você pode sim alegar, né, que houve uma desproporção, que uma das partes enriqueceu indevidamente e assim sucessivamente, tá? Se a intenção das partes é permeada por uma boa-fé contratual, isso não ocorre, né? Então, o que acontece? Olha, pode variar daqui até aqui. Se variar mais do que isso, nós mesmos, de boa-fé, vamos rever o contrato, certo? Não precisa ir para a justiça, alegar a lesão, etc. Agora, uma das partes pode não ter a boa-fé que o contrato pede, né? E aí essa desproporção exagerada tem que ser resolvida na justiça, certo? Bom, tipos de contrato aleatório. Você tem os aleatórios por natureza, tá? Que são os tipicamente aleatórios desde o início, e tem contratos que normalmente são comutativos, como a compra e venda, mas em umas certas circunstâncias são contratos acidentalmente aleatórios. Normalmente compra e venda é contrato comutativo, mas em alguns casos, pelas circunstâncias, podem ser aleatórios. Então os contratos acidentalmente aleatórios, você vai ter, por exemplo, venda de coisa futura. Venda de coisa futura é um troço que ainda não existe e que você quer vender quando vier a existir. Exemplo, uma colheita que você acabou de plantar e ainda não existe essa colheita, tá? Venda de coisas existentes, mas expostas a risco, tá? Você está levando a mercadoria num pequeno barco para outro país. Esse pequeno barco pode se naufragar, pode afundar. Então ela está exposta a risco. Se esse risco não é causado pelo alienante, ele não vai ter que devolver o valor recebido, tá? Porque foi assumido pelo adquirente, ok? E ainda tem que esses riscos que tem por objeto coisas futuras, ele pode se referir à existência da coisa ou à quantidade da coisa. Se o adquirente da coisa assume o risco da existência ou não, se a coisa não vier a existir sem culpa do alienante, ele não é obrigado a devolver o dinheiro ou ele terá o direito de receber o dinheiro mesmo assim, certo? Agora, se o adquirente da coisa só assumiu o risco dela vir a existir em maior ou menor quantidade e não assumiu o risco da sua inexistência, tá? Em caso de não existência da coisa, ele tem direito a receber de volta o que pagou, porque o contrato é nulo, porque não houve prestação da outra parte. Então, vai depender da possibilidade. Se o risco assumido foi só o da quantidade,
Ele vai receber a coisa em maior ou menor quantidade e vai sofrer com esta maior ou menor quantidade. Agora, se a coisa não existe e ele não assumiu esse risco, ele vai ter direito de receber de volta o que pagou. Tá? A coisa de venda futura, ou seja, cuja existência da coisa pode vir a não acontecer, tá? É chamada de empty spay, está no artigo 458 do Código Civil. Tá? Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir, o outro contratante, né, aquele contratante que está adquirindo essa coisa, assuma, terá o outro o direito de receber integralmente o que foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa. Ok? Ainda que nada do avançado venha a existir. Então, se o adquirente da coisa, que está sujeita à sorte, assumir o risco da não existência dessa coisa, tá? A pessoa que está alienando essa coisa, se não agiu com dolo nem com culpa, vai ter direito de receber o integral, o preço integral, mesmo que nada da coisa venha a existir, porque quem assumiu o risco da não existência da coisa foi o adquirente dela. Todo mundo entendeu? A gente pode pensar na venda de uma colheita futura como exemplo. Teve uma geada e matou toda a plantação. O alienante tem culpa da geada? Não tem. Se foi uma geada que matou a plantação toda, a coisa deixou de existir, mas como o risco foi assumido pelo adquirente, tá? Esta coisa o contrato vai ter que ser remunerado do mesmo jeito, ou seja, o alienante vai ter direito de receber o preço. Gente, por que vocês acham que alguém assume, alguém brincou aí que tem que ser muito gente boa para aceitar determinados tipos de contrato? Mas por que vocês acham que essas pessoas assumem esse risco? Porque vale a pena, tá? É porque uma colheita, esse cara bate o olho nessa colheita e pensa, eu consigo vender essa colheita por 50 mil. E aí oferece 20 mil pela colheita. Destravou já? Minha câmera já destravou? Tá todo mundo com minha câmera travada ou ela tá... Vocês estão conseguindo me ver? Normal? Tá, então é você aí mesmo, João. Sua internet deve ter dado uma bugadinha. Márcia, você está me ouvindo ou só não está me vendo? Tá, enquanto estiver ouvindo bem, a gente continua, tá bom? Com o tempo vai destravar a câmera. Isso é instabilidade da internet, tá bom? Com o tempo deve voltar. Beleza, então vamos continuar. Então, por que as pessoas aceitam contratos aleatórios com a chance de levar prejuízo? Porque existe uma chance grande dele ter lucro. Quantas vezes vocês ouviram falar que uma geada estragou uma plantação inteira? Isso não é o normal de acontecer, certo? Então o que acontece? Para o produtor rural que vende aleatoriamente sua colheita, ele garante um lucro certo. Tá? Vamos supor que ele pagou 12 mil reais pela plantação. Ele garante 20 mil. Lógico, é bem mais que isso, né, gente? Eu estou colocando valores baixos, mas vamos supor que ele gastou 120 mil e ele vende por 200 mil. Certo? Ele garante 80 mil de lucro. A pessoa que comprou sabe que se tudo der certo, ele recebe o suficiente para valer 300 mil e ele ainda consegue vender por 350. Então a chance de lucro dele é de 150 mil só nessa história de ter comprado aleatório. Ok? Então se ele conseguir vender por 200, ele empata. Se ele vendeu por 250, ele tem um lucro. Se ele vender por 350, como ele espera conseguir vender, ele se deu bem. Então é assim que funciona o contrato aleatório. A pessoa não assume um risco por ser bonzinho. Ele assume um risco para pagar menos.
certo? O que acontece? Se houver dolo ou culpa do alienante na perda da colheita, por exemplo, o cara não irrigou. Se ele não irrigou, houve dolo, tá? Não houve só culpa, houve dolo. Ele estava querendo causar prejuízo, ele estava consciente ou culpa grave, no mínimo, né? Então, ou se ele deixou de fazer coisas que ele deveria fazer, por exemplo, aplicar certos defensivos agrícolas, ok? Nesses casos, tá? Ele pode ser considerado culpado pela perda da colheita, tá? Mas, se ele não teve culpa nenhuma, nem dolo, aí ele vai ter direito a receber a parte dele. O 459 fala do risco respeitante à quantidade da coisa esperada. Ou seja, aí o risco não é em relação à existência da coisa, é em relação à quantidade, tá? Ela é chamada em latim emptio rei sperate. Emptio rei sperate. Se o contrato for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tá? Tomando o adquirente para si não o risco da não existência da coisa, mas sim o risco dela vir em maior ou menor quantidade, tá? Ele também terá, o alienante também terá direito a todo preço, desde que a coisa não tenha vindo em menor quantidade por dolo ou culpa sua. Se ele não concorreu nem com dolo, nem com culpa para a coisa vir em menor quantidade, ele tem direito a receber o preço total. Agora, se a coisa não vier a existir, não tendo assumido esse risco o adquirente, o que vai acontecer? O contrato é desfeito e o alienante vai ter que restituir o preço recebido. Normalmente, res perit domino. E normalmente, antes da entrega da coisa, o dono é o alienante. Entretanto, através do contrato, o risco pode ou não ser transferido para o adquirente. Esta é a questão aqui, ok? Então, o adquirente ele pode ter assumido para si somente o risco da quantidade da coisa ser maior ou menor, ou pode ter assumido para si, na hipótese do 458, o risco da própria existência ou inexistência da coisa. Se isso foi o objeto do contrato, ele vai ter que pagar mesmo que nada da coisa venha a existir. Ok? O 460 e o 461 fala de coisas já existentes, mas ainda expostas a risco, tá? Esse risco pode ser no transporte, pode ser de deterioração, na armazenagem, etc. Ok? 460. Se for aleatório o contrato, por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, e esse risco tiver sido assumido pelo adquirente, tá? O adquirente terá igualmente que pagar ao alienante caso a coisa venha a perecer. Todo o preço, tá? Porque mesmo se no momento de celebração do contrato a coisa já tivesse sido destruída sem que ninguém soubesse, tá? Ele assumiu esse risco da coisa vir a se perder. Tá? Então vamos pensar numa hipótese. Voltou? Ou continua travado? Todo mundo está me ouvindo agora? Beleza. Então a hipótese do 460 é o seguinte: a coisa existe, eu vi com os meus próprios olhos. Aí eu vou lá fazer o contrato, tá? As negociações levam mais ou menos uma semana. A coisa está em depósito. Eu já vi há uma semana atrás, tá? Nem o adquirente nem o alienante sabe o estado atual da coisa, sabe na época da inspeção uma semana atrás. A coisa está exposta a risco? Sim. Por culpa das partes? Não. Ok? Aí eles celebram o contrato. Quando vai ver, a coisa pereceu.
mas o adquirente assumiu o risco do perecimento da coisa. Constou no contrato que o estado da coisa foi checado na vistoria do dia tal e que, a partir de então, o adquirente assume o risco pela conservação da coisa, desde que não concorra para a sua destruição o alienante. Ok? Então, se esse adquirente assumiu esse risco, ok? Ele assume o risco pela destruição da coisa, ele vai ter que pagar o preço total. Agora, lógico, tá? O 461 fala isso, né? Se o prejudicado conseguir provar, tá certo? Que o outro contratante não ignorava que a coisa tinha se deteriorado, ou seja, o risco tinha se consumado, tá? Pode-se anular por dolo o negócio anterior. Tá? Então vamos lá. Fizemos a vistoria no galpão onde está armazenada a coisa. Ok? Existe um risco que essa coisa está sujeita. Certo? 15, 20 dias depois, fechamos negócio, baseado nessa vistoria realizada 15 dias antes. Aí é dito o seguinte: a vistoria foi feita 15 dias atrás. Vamos supor que a coisa esteja distante, não dê para ir lá de novo fazer outra vistoria. A vistoria foi feita 15 dias atrás e o adquirente assume o risco dela ter sofrido algum problema lá de 15 dias até agora. Tá? Vamos supor que a causa da demora no fechamento do contrato tenha sido um atraso do adquirente. Então, por isso ele assume o risco. Ok? O que aconteceu? Ele assumiu o risco. Quando chegou lá no depósito para pegar a coisa, parte dela ou toda ela tinha se deteriorado. Ele toma o prejuízo. O alienante vai receber todo o preço. Exceto se o adquirente conseguir provar que o alienante já sabia que a coisa tinha sido destruída e não contou para ele. Tá certo? Porque aí é dolo. Tudo bem? Dúvidas? Então vamos falar aqui agora sobre contratos preliminares. Igualmente, vocês já tiveram uma breve noção, um spoilerzinho na hora das classificações dos contratos. Só que agora a gente está falando de cada um especificamente. Tá? Então nada daquilo vai impedir que a gente ensine cada contrato de forma mais detalhada agora. Tá? Vamos lá. O contrato, ele depende de consenso, né? Manifestações de vontades para modificar, extinguir ou impedir direitos. Ou extinguir direitos, criar, modificar ou extinguir direitos, tá? O contrato definitivo é aquele que já cria, modifica ou extingue os direitos por si só, sem a existência de um contrato prévio. Pode acontecer, porém, que não seja conveniente para as partes contratar naquele momento, mas elas querem assegurar a realização de um contrato no futuro. Então, as partes não desejam consumar aquela contratação de imediato, seja porque a aprovação de um financiamento está pendente, seja porque o saque de um FGTS está pendente, seja porque algumas pendências financeiras das partes ainda existam. Então eles querem contratar, porém no futuro. Ô Márcia, eu desejo melhoras para você, viu, minha querida? Tá? Não se preocupe que não será atribuída falta a você, tá bom? E eu espero que você melhore o mais rápido possível. Tá certo? Bom descanso. Assista a aula depois quando tiver oportunidade. Então vamos lá. Você tem, então, já que não é conveniente consumar o contrato principal, agora a oportunidade de celebrar um contrato preliminar em que as partes se comprometem a realizar um contrato futuro. Este sim definitivo. Tá certo? Esse sim.
tá? Então, você realiza um contrato preliminar, ou como os romanos diziam, pactum de contraendo, ou seja, pacto de contrair outro contrato, né? E aí, o objeto desse contrato preliminar é a efetivação, a realização de outro contrato no futuro, tá certo? Também é chamado esse tipo de contrato promessa, em que você promete realizar um contrato no futuro, ou compromisso, tá? Bom, talvez o motivo seja o mais variado possível, como a gente disse, né? Pode ser um financiamento que ainda não saiu, uma inconveniência momentânea que você quer esperar o tempo passar. Por exemplo, eu quero comprar uma casa, mas eu só quero fazer esse contrato da compra da casa depois que eu for casado. E meu casamento está marcado para daqui a 4 meses. Então eu realizo, para garantir a compra da casa, um pactum de contraendo, tá? Para garantir que daqui a 4 meses eu vou conseguir comprar a casa. Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender o porquê da existência? Bom, os requisitos de validade do pactum de contraendo ou do contrato preliminar são os mesmos requisitos de validade do contrato principal, exceto a forma, tá? Se o negócio principal é solene, não há nada na lei que exige que o contrato preliminar seja solene da mesma forma, ok? Fora isso, os requisitos objetivo, objeto do contrato principal e o do contrato preliminar deve ser analisado no momento da contratação do preliminar. Vamos exemplificar. Um compromisso de compra e venda, tá? Um compromisso de compra e venda é um contrato que tem que ser celebrado. O objeto imediato do compromisso é a realização de um contrato de compra e venda futuro. O objeto desse contrato futuro é a compra e venda do objeto, tá certo? Agora, um compromisso de compra e venda, ele é válido não só se o objeto for uma compra e venda futura, mas uma compra e venda de coisa lícita, possível, determinada ou determinável. Tá? Porque se eu realizar um compromisso de venda futura de drogas, não só a venda futura ela não vai existir, porque não vai existir, não, vai ser inválida porque o objeto é ilícito, como o compromisso também ele é inválido. Tudo bem? Conseguiram entender essa questão? A ilicitude do contrato principal, ela transborda o contrato principal e atinge o contrato preliminar. Certinho? Alguém não entendeu o que eu falei? Beleza. O requisito subjetivo também tem a mesma questão, tá? Ou seja, as partes têm que ser capazes e legitimados tanto no momento da celebração do contrato preliminar, quanto no momento da celebração do contrato principal. Certo? Então, um incapaz, ele não pode realizar um pactum de contraendo a despeito de, quando vai ser realizado o contrato principal, ele já tiver adquirido a capacidade plena. Certo? Além disso, alguém que realiza um pactum de contraendo, ele tem que assegurar-se de que ele está legitimado a realizar aquele contrato, ou seja, se ele tem aptidão específica para realizar aquele contrato e não apenas capacidade genérica, né? Ele tem aptidão específica para realizar aquele contrato de compromisso, aquele contrato de promessa ou contrato preliminar, mas também tem aptidão específica para realizar o contrato principal lá na frente, certo? Sob pena de invalidade do contrato preliminar, tá ok? E por fim,
Quanto ao requisito formal, admite a lei que, mesmo um pactum de contraendo, ou seja, um contrato promessa, contrato preliminar, da realização futura de um contrato solene, como por exemplo a compra e venda de um imóvel, seja realizado de forma livre, certo? Por exemplo, você pode fazer por escrito particular, tá? Imprimiu na sua impressora, folhinha lá, os dois assinaram, pode reconhecer firma ou não, mas se não reconhecer também é válido, tá? Você pode fazer um contrato de compromisso de compra e venda particular, ok? Para a realização de uma compra e venda de imóvel futura. Esta compra e venda de imóvel é um negócio solene, que depende da escritura pública de compra e venda e do registro dessa escritura no cartório de registro de imóveis para a transmissão da propriedade do imóvel. Entretanto, para o contrato preliminar não é exigido a forma solene. Entendido? Bom, tem uma parte da doutrina que entende que deveria ser chamado de contrato preliminar só aqueles que admitissem arrependimento, mesmo pagando multa pelo arrependimento, tá? Orlando Gomes é um deles, tá? Que não pode chamar compromisso de compra e venda, tá? E promessa irrevogável de venda como contrato preliminar. Seria contrato preliminar somente aqueles que admitissem arrependimento, e aqueles que fossem irrevogáveis não poderiam ser chamados de contratos preliminares, tá? O Código atual ele não faz essa distinção. No artigo 463 ele fala que, concluído o contrato preliminar, com a observância dos requisitos essenciais do contrato a ser celebrado, desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo. Ou seja, ele inclui na disciplina do contrato preliminar também os contratos irrevogáveis. Então não tem diferença, tá? Então só para quem vê lá no livro que tem uma parte da doutrina que fala, não, o contrato preliminar é o que pode arrepender, outros contratos não pode ser chamado de preliminar. Acabou isso, tá? O 463 não entende dessa forma. A disciplina legal tá aí, é do 462 ao 466, tá? O 462 fala que o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais do contrato a ser celebrado. Então o 462 já deixa claro que a forma pode ser diferente, tá? O 463 a gente acabou de ler, fala que, concluído o contrato preliminar com observância dos requisitos legais e desde que não conste cláusula de arrependimento, qualquer um dos dois contratantes, promitentes, vai ter o direito de exigir a celebração do contrato principal. Gera o direito subjetivo para os dois de exigir a celebração do contrato principal. O contrato preliminar deverá ser levado a registro competente. Isto é uma exigência não obrigatória, tá? Esse deverá aí é só para gerar efeitos contra terceiros, ok? Parágrafo único do artigo 463, ele fala deverá, só que entre as partes o contrato preliminar gera efeitos e gera os direitos subjetivos do caput do 463, mesmo que não seja levado a registro, tá certo? E aí o que acontece? Para gerar efeito contra terceiros, aí sim esse contrato tem que ser levado a registro, na matrícula do imóvel, por exemplo. Então, se tem um contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, tá? Qual é a utilidade de levar esse contrato a registro? Porque qualquer pessoa que for contratar a venda desse imóvel vai saber que sobre ele pesa um contrato preliminar que prometeu a venda para outra pessoa anteriormente, tá? E aí o que vai acontecer? Por causa, em virtude desse contrato preliminar, essa pessoa que fizer a compra lá no futuro pode sofrer a evicção do bem. Tá bom? Então aí vincula terceiros. Tá certo?
464, esgotado o prazo, pode o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferido caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isso opuser-se a natureza da obrigação. Isso aí ocorre quando, por exemplo, você celebra um contrato preliminar de compromisso de compra e venda de imóvel. Na hora de realizar o contrato principal, o vendedor do imóvel não quer assinar a escritura por reza nenhuma. Ele já recebeu o dinheiro, tá? Ele não tem mais nada do que reclamar e ele fica te enrolando de assinar a escritura. O que você faz? Entra na justiça para pedir a outorga judicial da escritura, ou seja, o suprimento judicial, não é da escritura, ele vai dar, o juiz vai proferir uma sentença que vale no lugar da escritura, para transferir o imóvel para o seu nome. Então esse suprimento judicial, a gente até já estudou isso lá no início do direito às obrigações, né? Essa demanda judicial visa suprir a falta da escritura com a sentença cabível, tá certo? Então nesse caso, o juiz vai dar a sentença e essa sentença valerá como se fosse a escritura, tá ok? 465, se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. Tá? Ou seja, se uma das partes não cumpriu, não celebrou o contrato principal, a outra não é obrigada a cumprir a parte dela. Pode considerá-lo desfeito e ainda pedir a indenização pelas perdas e danos que vier a sofrer. Ok? Então vamos dar exemplo, né? O contrato preliminar é de compromisso de compra e venda. Tá ok? Ficou combinado que o comprador pagaria o valor, assim que dispusesse do dinheiro, e posteriormente ao pagamento, o vendedor outorgaria a escritura. O comprador jamais foi atrás para depositar o dinheiro. Ou seja, o comprador não está dando execução à parte dele, que é preliminar. Ele tem que pagar primeiro para depois receber a escritura. E o que o vendedor vai fazer? Vai dar a escritura? Não, não vai. Vai considerar desfeito o pacto. E entrar com ação pedindo danos materiais, morais, os que ele sofrer e conseguir comprovar da outra parte. Tá ok? Bom, se a promessa de contrato for unilateral, a gente já estudou lá atrás que há essa promessa unilateral em que somente uma das partes se compromete a realizar o contrato e a outra parte cabe a opção de realizar ou a opção de desistir livremente, esse tipo de contrato preliminar se dá o nome de opção, tá? Então, uma das partes se compromete, tá? Cumpridas aquelas condições que foram estabelecidas no contrato, vender daquela forma. A outra parte ainda está se decidindo. Então ele se compromete a não realizar o contrato principal. Tá? Você pode perceber um tipo de contrato desse quando, por exemplo, você celebra um contrato obrigando-se a comprar por a vender por determinado preço determinado bem, tá? E aí você é vinculado àquela questão se a outra parte, na data combinada, pelo valor combinado, vier comparecer para comprar. Mas ele ainda pode desistir, certo? Muito semelhante ao que acontece quando você dá um orçamento e fica vinculado por um determinado número de dias àquele orçamento dado. Tá? Naquele número de dias em que o orçamento vincula, é como se aquele orçamento fosse um contrato preliminar unilateral, de forma que o vendedor se obriga a manter aquelas condições de venda e a aceitar a venda por aquelas condições, caso o comprador opte por realizar aquele negócio. Se ele optar não realizar, não tem problema. Tá bem? Bom, aqui o 463 está justamente aquilo que eu falei
a opinião desse doutrinador aqui, Rui Rosado de Aguiar, é exatamente aquilo que eu falei em relação à obrigatoriedade, a não obrigatoriedade do parágrafo único do artigo 463 de levar o contrato a registro. É opcional, tá? Apenas para dar eficácia em relação a terceiros é que tem que levar a registro público. Tudo bem? Alguma dúvida? Pessoal, ainda temos tempo de aula, eu tenho mais material. Posso continuar? Posso, não posso? Fala comigo, galera. Cadê vocês? Beleza, eu vou continuar, tá? Até o momento que a gente combinou, tá? Esse último slide aqui, tô abrindo aqui só um instante, deixa ele abrir. Beleza, a aula tá rendendo, eu tô feliz que a aula tá rendendo hoje, tá? Vamos lá. Capítulo 10, o último contrato que a gente vai falar hoje, tá? Prometo, não vai ter mais depois disso, tá bom? Do contrato com pessoa a declarar, tá? Estava regulado pelos artigos 467 a 471 do Código, tá? Esses artigos 467 a 471 são a disciplina legal no Código Civil de 2002 desse tipo de contrato. Nós vamos ler esses artigos agora, e depois da leitura desses artigos, nós vamos entender cada um deles, vamos comentar do que se trata. Óbvio que eu faço sempre isso, durante a leitura eu já vou dando algumas explicações. Se essas explicações depois se mostrarem repetitivas nos outros slides, a gente não fica repetindo, a gente vai seguindo em frente. Tá bom? Mas eu gosto de dar uma visão geral com explicações e não ser somente uma leitura. Até porque vocês não precisam de um professor que leia slides para vocês. Vocês sabem ler. 467. No momento, o tipo de contrato é contrato com pessoa a declarar. 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações decorrentes desse contrato. Nossa, professor, não entendi. Vamos lá, vamos explicar. Eu e Alan vamos assinar um contrato. O Alan vira para mim e fala: Léo, eu estou vindo aqui assinar esse contrato com você, mas eu quero me reservar o direito de indicar uma pessoa para assumir tanto as obrigações quanto os direitos desse contrato, tomando o meu lugar. Tá? É isso. Aí você vai ficar, Léo, contratado com ela e não comigo. Você está assinando comigo agora, a gente está concluindo o contrato, mas num prazo que a gente vai estabelecer, eu posso vir aqui com outra pessoa e essa outra pessoa entrar no meu lugar. Tranquilo? É isso. Ok? Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro prazo não estiver estipulado. Então, se o contrato der prazo maior, pode ser prazo maior, pode ser outro prazo. Agora, se nada falar o contrato, se a gente apenas tiver essa reserva da faculdade de indicar outra pessoa, sem estipulação de prazo, o prazo será de 5 dias. Tá ok? A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não revestir da mesma forma que as partes usaram no contrato principal. Então, olha só. Quando eu indicar a outra pessoa, essa pessoa tem que aceitar, tá? Ou seja, ela tem que pegar o contrato principal, ler, entender, anuir e celebrar com aquele estipulante, né, que vai transferir o contrato para ela. Ela tem que celebrar com ele um contrato com a mesma formalidade do contrato principal. E ainda, para a eficácia desta nomeação, tem que se informar o outro contratante, que é o promitente, aquele que prometeu aceitar a pessoa que fosse indicada. Tá certo? Então tá.
A pessoa nomeada de conformidade com os artigos antecedentes adquire direitos e assume obrigações decorrentes do contrato a partir do momento em que o contrato foi celebrado. Ou seja, ex tunc. A pessoa entra depois, porém assume tudo desde o início. Tá? Então os efeitos retroagem à data da assinatura do contrato. Belezinha? 470. O contrato será ineficaz somente se entre os contratantes originários. Tá? Primeiro, se não houver indicação de pessoa ou se o nomeado se recusar a aceitar. Tá? Então vamos supor, eu e Alan somos os contratantes originários. O Alan se reservou o direito de indicar outra pessoa. Indicou a Thalia. A Thalia não aceitou. O contrato original, ele vai ser eficaz somente entre mim e o Alan. Tá certo? Ou seja, aí o Alan não vai sair fora, vai continuar. E a Thalia não vai entrar. Tá bom? Se não houver indicação da pessoa no prazo assinalado, ou se a indicação não for aceita pela pessoa que for indicada, o contrato continua a valer entre mim e o Alan. 2. Se a pessoa nomeada era insolvente e a outra desconhecia essa insolvência no momento da indicação. Certo? Então, ó, o Alan indicou uma pessoa insolvente sem saber que ela era insolvente. Óbvio que, constatada a insolvência dela, não há possibilidade da outra pessoa, do outro contratante, ser prejudicado por ter que sair um solvente e entrar no lugar dele um insolvente. Nesse caso, não houve má fé do Alan. Tá? Ele não sabia. Tá? Então, continua válido o contrato, porém, vinculando eu e ele. Tá bom? Ele continua lá. Agora, 471. Se a pessoa a ser nomeada era incapaz ou insolvente. Na verdade, esse 471, ele meio que repete o inciso 2 do 470. Tá? Praticamente é a mesma coisa. Só que ele não tá... É a mesma coisa. Olha lá. 470, o contrato será eficaz somente entre os contratantes originários se a pessoa nomeada era insolvente e a outra pessoa desconhecia no momento da indicação. Tá. Ele foi inocente e, sendo inocente, ele continua contratado. Tá? Se a pessoa nomeada era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produz seu efeito entre os contratantes originários. Mesma coisa, só incluiu aqui a incapacidade. Tá bom? Então não precisava ter o inciso 2 do 470, bastava ter o 471, que é a mesma coisa. Vocês concordam comigo que é igual em relação ao insolvente? Não mudou nada? Provavelmente aí a interpretação é que se a pessoa sabia que o outro era insolvente e o indicou mesmo assim ele vai continuar responsável, não vai ter prejuízo para outra parte. Não vejo problema, não. Tá? É comum acontecer isso, tá? Nos compromissos. Ah, professor, eu nunca vi um contrato assim. Tá, é verdade. A gente não vê todo dia, mas é comum acontecer. Por exemplo, no caso de alguém comprar um bem para revender. Olha só. Eu estou comprando um troço para vender para outra pessoa. Eu não quero gastar para transferir o treco para mim e depois gastar para transferir o treco para outra pessoa. Então a gente celebra um contrato em que eu figuro como contratante, entretanto, se eu indicar outra pessoa, nos próximos dias, essa pessoa assume meu lugar e ela executa o contrato com você. Tudo bem? Esse é o tipo, né, de utilidade prática desse contrato. Tá? Essa cláusula é denominada pro amico eligendo ou sibiante amico vel eligendo.
significa que você vai poder indicar um amigo seu para assumir o seu lugar no contrato, tá? Sem prejuízo nenhum para ninguém. Simplesmente, em vez de você receber a coisa e depois vender para esse amigo, o cara que está te vendendo vende direto para ele e todo mundo continua feliz. Obviamente, né, a pessoa que está alienando a coisa, ele só vai aceitar esse tipo de substituição se o contrato for de execução instantânea. Por quê? Porque ele não vai arriscar o próprio dinheiro. Então, por exemplo, estou vendendo um carro, tá? O Alan está comprando esse carro na minha mão. Imagine que o Alan se reserva o direito de indicar a Alicia para assumir a posição dele no contrato, tá? Beleza, é um contrato com pessoa a declarar. Na verdade, ele não sabe que é a Alicia ainda. Ele ainda vai procurar nos próximos dias um comprador. Ele achou a Alicia e trouxe a Alicia. Se a Alicia chega banando o dinheiro, com o dinheiro na mão, eu vou me importar em não vender para o Alan e vender para a Alicia? Não. Para mim não mudou nada. Contrato sendo de execução instantânea, isso é perfeitamente aceitável e normal. Certo? Agora, se o contrato fosse de execução diferida ou de trato sucessivo ou continuado, aí já teria problema. Porque talvez eu não quisesse aceitar outra pessoa no lugar do Alan ou do contratante original, quem quer que seja. Tá certo? Obviamente, esse tipo de contrato é incabível nas contratações intuito personae, ou seja, nos contratos personalíssimos. Imaginem vocês, tá, que o Cleófas é um pintor renomado e eu estou contratando ele para fazer um muro na minha casa com uma arte espetacular que só ele sabe fazer, tá certo? Obviamente ele não pode indicar outra pessoa para fazer no lugar dele, né? Então, o contrato com pessoa a declarar não é aplicável, não é cabível no caso de um contrato personalístico. Vocês concordam comigo? Não há esse tipo de possibilidade plausível. Tá ok? Bom, quanto à natureza jurídica deste contrato, existem várias posições doutrinárias. Perdão, eu passei na frente. Tem os personagens. Vamos voltar lá na parte de cima desse slide aí e falar dos personagens. Quem participa desse contrato com pessoa a declarar? O promitente, que assume o compromisso de reconhecer o amicus ou elegendo, ou seja, a pessoa que vai ser indicada, que vai ser eleita, tá certo? Ou seja, aquela pessoa que falou, olha, velho, eu vou contratar com você ou com quem você indicar. Tudo bem? Esse é o promitente. O estipulante, que assume o compromisso de indicar outra pessoa para assumir o seu lugar, e se ele não conseguir indicar essa outra pessoa, ele mesmo vai cumprir o contrato, tá? E tem o terceiro, que é o electus, ou eleito, tá? Tô falando de Harry Potter, não. Tô falando da pessoa que foi indicada para assumir a posição contratual no lugar do estipulante. Quem não entendeu a referência a Harry Potter, vai ler o livro de Harry Potter ou assistir o filme, que aí vai entender, tá bom? Eu não vou ficar explicando as referências que eu dou, tá? Quem não é nerd igual eu, quem não gosta dessas cultura pop, adolescente, problema seus, né? Então vamos lá. Então vocês perceberam que tem três, tá? O promitente, aquele que fala, olha, eu vou aceitar quem você indicar. Então você pode indicar alguém que, se ele chegar com o dinheiro balançando, eu contrato com ele, tá? Nós temos o estipulante, que promete indicar outra pessoa, e se não indicar essa outra pessoa, ele mesmo vai cumprir, tá? E nós temos o eleito, ou electus, que é a pessoa que vai ser eleita, indicada para cumprir o contrato no lugar do estipulante. Entendido? A validade do negócio requer a legitimidade e a capacidade de todos os três no momento da celebração do contrato. Por quê?
Porque promitente e estipulante vão assinar o contrato, então eles precisam ser capazes e legitimados. O eleito, ele vai assumir só depois? Vai, mas a assunção dele é retroativa à data do contrato. Ou seja, essa retroação faz com que ele precise ser considerado capaz e legitimado lá atrás, na data da assinatura do contrato. Tudo bem? Vamos continuar. A natureza jurídica. Institutos parecidos, porém diferentes. O contrato com pessoa a declarar parece muito com a estipulação em favor de terceiro. A diferença é só uma. Aliás, tem mais diferença. Primeiro, na estipulação em favor de terceiro, o benefício para o terceiro é só gratuito, não pode ser comutativo. Então começa, não pode ser oneroso. Tá? Então esse terceiro ele só entra para lucrar. Nesse caso, não. Nesse caso, o estipulante elege um terceiro, o eleito, e esse eleito ele vai cumprir o contrato com as obrigações e direitos. Então começa a diferença aí, tá certo? Mas a semelhança com a estipulação em favor de terceiro é que rompe a relatividade do contrato, passando a incluir um terceiro entre as pessoas que sofrem os efeitos do contrato. Tá certo? Então, distingue-se também, né? Porque na estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante quanto o promitente permanecem vinculados no contrato depois da estipulação do terceiro. Já no contrato com pessoa a declarar, uma vez eleito o electus, o estipulante sai do contrato e o electus assume o seu lugar com efeito ex tunc. Tá certo? Então, nesse caso, outra diferença entre estipulação e contrato com pessoa a declarar. Entenderam? Outra questão é a teoria da condição, né? O caso Alberto considera a teoria da condição a mais plausível, a mais razoável, né? Porque ele entende o seguinte, que é um contrato celebrado com o promitente, olha só, perdão, o promitente celebra o contrato com o estipulante e fica pendente uma condição suspensiva em relação ao electus e resolutiva em relação ao estipulante, tá certo? Então, no momento em que acontece um evento futuro e incerto, que é o implemento da condição, que condição é esta? A condição é a escolha e a indicação do electus, tá certo? Nesse momento em que o electus é escolhido e indicado, implementou-se a condição esperada. Esta condição é resolutiva em relação ao estipulante, que sai do contrato, e é suspensiva em relação ao electus, tá? Que o contrato era ineficaz em relação a ele até o momento em que ele aceita a estipulação. Entretanto, é bom que se diga que no momento que o electus entra no contrato, eu estou lembrando que eu já disse, ele assume tudo desde o momento da assinatura. Ou seja, o efeito é ex tunc, tá? Então, se já teve alguma coisa que já foi paga, se já teve alguma coisa que já foi... ele assume a responsabilidade de arcar com todos os gastos. Tá certo? Esse negócio jurídico ele é bilateral, tá? Ou seja, ele é celebrado entre promitente e estipulante, duas partes, tá? Quando entra o terceiro, que é o electus, ele entra no lugar do estipulante. Então continua sendo bilateral. Em momento algum, tá? Em momento algum esse contrato ele torna-se plurilateral pela presença de três pessoas. Ele foi celebrado entre dois. Este aqui indica um terceiro. Com a aceitação desse terceiro, o que acontece com o primeiro? Pula fora, sai fora. E aí, este eleito, o terceiro, passa a ser o outro contratante. Então, sempre vai ter dois. Vocês conseguem entender isso aí? Concordar comigo? Tudo bem? Então, esse contrato, ele se desdobra em duas fases.
tá? Na primeira, o estipulante comparece ao contrato em caráter provisório, ocupando aquele lugar até indicar o outro contratante, que será o definitivo. Se este nomeado aceita a nomeação e ocupa o lugar do estipulante, o que vai acontecer? Transfere-se a ele de forma definitiva, tá? De forma, inclusive, com efeitos ex tunc, tá? Ele vai ter que cumprir na íntegra o negócio e não somente a partir do momento que ele entrou. Ele vai ter que cumprir todas as obrigações do negócio. E aí ele entra no lugar do estipulante. Tudo bem? Contratos com pessoa a declarar e outros institutos afins. A gente já falou a diferença com a estipulação em favor de terceiro, não preciso repetir. Tá? Na estipulação de favor de terceiro, a diferença é que o terceiro só assume obrigação gratuita e no contrato com pessoa a declarar o terceiro assume obrigação gratuita, não. Na estipulação em favor de terceiro, o terceiro não assume obrigações, apenas direitos, ou seja, gratuito em relação a ele. No contrato com pessoa a declarar, o terceiro que entra, o electus, ele assume direitos e obrigações. Tá? Esse é o primeiro. Segundo, na estipulação em favor de terceiro, o estipulante continua no contrato. Tá? Continua no contrato. No contrato com pessoa a declarar, o estipulante, a partir do momento que o terceiro entra, ele sai. Tá bom? A semelhança é porque ambos incluem uma terceira pessoa que não estava entre os signatários originais do contrato. Tá bom? Cessão de contrato, lembra? Cessão da posição contratual, que a gente falou lá no semestre passado, no final do direito das obrigações. A cessão de contrato e o contrato com pessoa a nomear tem em comum o fato de ambas as figuras trazerem um terceiro para entrar no contrato, esse terceiro assume direitos e obrigações do mesmo jeito e o originário sai fora. A diferença é que os efeitos do contrato com pessoa a declarar são assumidos pelo electus com efeitos ex tunc, ou seja, ele cumpre o que estava desde o início do contrato. Na seção de posição contratual, que a gente estudou semestre passado, o terceiro entra no contrato com efeitos ex nunc, ou seja, ele assume o que está dali para frente. Tudo bem? Entenderam a diferença entre os dois? A diferença entre contrato com pessoa a declarar, entre ele e o mandato, tá? É que no mandato alguém já contrata em nome de outra pessoa. Então essa pessoa que é o mandatário, ele nunca participou do contrato, ele assinou o contrato em nome do outro. Então não houve essa substituição, tá? O que houve foi uma representação. A representação, que é mais ampla que o mandato, porque nem sempre a representação ela contém o mandato, ela pode ser uma representação legal e não contratual, tá certo? Nesse caso, a diferença também está na produção de efeitos, porque se o representante ele celebra o contrato em nome do seu representado, da mesma forma que o mandatário, esse representado é a pessoa que assume os efeitos do contrato, e não o representante, tá? Bom, também a gestão de negócios alheios também não se trata, né, de contrato com pessoa a declarar também não é gestão de negócios alheios. Porque o nome da pessoa sequer é conhecido no momento da contratação. Ele é eleito depois. Tá? A gestão de negócios alheios é quando alguém está tratando de negócios que interessam a outra pessoa. Tá? E essa outra pessoa, ela já é conhecida. Tá? E a eficácia do contrato com pessoa a declarar é ex tunc. Ou seja, o eleito, ele entra no contrato assumindo todas as obrigações desde o início. Mas ele não era conhecido no momento da contratação. Então não é uma gestão de negócios alheios. E por fim, a mais nítida diferença é com a questão da promessa de fato de terceiro. Porque na promessa de fato de terceiro, você sabe quem é o terceiro e você está prometendo que esse terceiro vai fazer alguma coisa.
você assume a responsabilidade até ele ratificar a promessa, tá? E ele só assume depois que ratificar. Ou seja, parece, mas não é. Tá certo? Não existe substituição de posição contratual aí. Você só prometeu que ele faria um contrato. E você responde, embora não seja o contratante, você está prometendo que ele vai contratar, tá? Mas você responde pela inadimplência dele. Tá certo? Se ele ratificar, ele assume a responsabilidade. Mas aqui não. Você contrata em seu nome e pode indicar outra pessoa para assumir o seu lugar. Então é totalmente diferente da promessa de fato de terceiro. Tudo bem? Entendido o que é contrato com pessoa a declarar? Bom, pessoal, o conteúdo dessa aula termina aqui, tá certo? Eu vou interromper a gravação a partir de agora, tá ok? Mas eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas sobre todos os contratos que a gente estudou hoje, tá ok?